Muito bem, então, dando sequência à nossa leitura, agora nós chegamos no capítulo número 2 do Os Parceiros Invisíveis, que é o nosso livro do mês de março do Plano IN. Novamente, se você não assistiu os vídeos anteriores, você pode voltar e assistir, que aí você vai pegar na sequência bem certinha. Mas agora nós chegamos no capítulo 2, o capítulo 2, e aqui o tema central desse capítulo, pelo menos agora no começo, é onde ele se refere mais sobre o masculino e o feminino de uma forma mais interna. Aqui ele vai se debruçar muito sobre os problemas da ânima, que é problemática, uma ânima onde não se tem um controle, um problema do ânimos, que também descontrolado vai causar um monte de problemas, uma série de dificuldades no relacionamento, e ele também vai trazer um aspecto muito mais de cura para esses dois pontos, para essas duas, né, esses dois arquétipos aí, essa imagem primordial que a gente tem. O homem a partir da ânima, desse aspecto feminino, e a mulher com o ânimos interno, que é o masculino interno, certo? Sempre lembrem daquela figura do yin do yang, né? Com a parte preta com a bolinha branca e com a parte branca com a bolinha preta. Essa bolinha pequenininha é essa semente interna que aqui o Jung trabalha num sentido de ânima no homem e de ânimos na mulher, ok? Então, dito isso, nesse capítulo, assim, eu achei ele um capítulo que eu dava risada sozinha lendo, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Chega a ser engraçado de tão assustador que é tudo isso que ele traz, mas ao mesmo tempo eu fui reconhecendo muita coisa aqui. Muito aspecto que ele fala do masculino ferido, eu identifico, já enxerguei isso até mesmo no Juliano, porque é um processo que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Muito aspecto do feminino ferido, eu também vejo muito em mim, então eu fui reconhecendo esses aspectos e, nossa, faz muito sentido. Me conta se você também teve essa impressão. Mas olha só, aqui no começo, ele vai falando então desse aspecto sobre o ser feminino, que é extremamente perigoso para o homem quando não bem trabalhado. Ele vai dar o exemplo do Odisseu aqui, né? Num sentido de dilacerar a consciência masculina em farrapos aqui na página 45, porque é justamente isso, assim, quando a ânima não está bem trabalhada, ela começa a ser projetada e ela começa a querer roubar espaço. E aí, olha só que interessante, o que ele vai falar na página 47. Tornar-se consciente ou atento conhecedor dos conteúdos do inconsciente é a maneira mais segura de estabelecer um relacionamento. Ou seja, não dá para passar a vida inteira sem olhar para isso. Até dá, mas a gente vai sofrer, né? Porque muitas vezes a gente vai reagir de formas violentas, a gente vai reagir de formas negativas, a gente não vai conseguir trabalhar com o nosso interno justamente por não parar e trazer esses aspectos inconscientes para o consciente, né? O Jung, ele trabalha muito nesse sentido da relação entre o inconsciente e o consciente. É como se fosse um iceberg, né? Então, quando a gente olha na água, tem aquela pontinha pequenininha. Essa pontinha pequenininha ali por cima da água é o nosso consciente. Aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente sabe, aquilo que, ok, eu sei que existe. Agora, embaixo daquela pontinha tem um mundo de coisas, tem muita coisa ali interferindo na nossa vida e tudo isso é a nossa mente inconsciente. De vez em quando, uma parte desse iceberg aí que está embaixo da água emerge, vai para cima. E aí a gente lembra, a gente associa, a gente tem isso na nossa mente consciente, né? Só que se eu não tenho o menor conhecimento sobre o que está ali embaixo da água, se eu não tenho a menor intenção de saber isso, às vezes pode emergir, subir coisas que me assustam, às vezes podem subir coisas que são prejudiciais, né? Então eu posso reagir de formas até mesmo violentas sem nem saber por que eu tô reagindo assim, né? Então conhecer essa parte das mulheres que guardam esse masculino interno e o homem essa mulher interna, né? Esse feminino da ânima interna,
Isso é extremamente importante para que a gente consiga resgatar elementos, levar para nossa mente consciente e assim, pelo menos não se assustar, né, com a gente mesmo. Acho que isso é o mais importante. E ele vai discorrendo, o autor aqui, então, sobre a importância, né, de tornar consciente todos esses aspectos. E, inclusive, ele fala aqui da cura, mas eu vou passar um pouquinho, depois eu volto nessa questão da cura para a gente conversar. Mas olha só, na página 48, o que está escrito aqui no terceiro parágrafo. Os efeitos negativos da ânima e do ânimos estão diretamente relacionados com a falta de percepção e a desvalorização por parte do homem, do seu lado feminino, e com a falta da percepção da mulher do seu lado masculino. Olha como isso é importante. E olha como é diferente para o homem e para a mulher. Por parte do homem, ele desvaloriza. Por parte da mulher, ela não percebe. Entende como isso é importante? E essa diferença, eu quero muito que vocês façam o contraponto. A gente está usando esse livro como um estudo, né? Então, fazer o contraponto de como é que é para a mulher e como é que é para o homem. Isso é extremamente importante. E quando tais figuras se acham relacionadas com a consciência, seu lado positivo tende a se manifestar. Do modo contrário, o que tende a aparecer é só o lado demoníaco. É isso que nós falamos agora, né? Esse lado assustador, esse lado violento. Então, quando a gente vai conhecendo, a gente vai trabalhando também com aspectos negativos da gente mesmo, né? O nosso lado mais sombrio. E aí, na página 49, o tema central dessa página se refere ao homem que é dominado pela ânima. Aquele homem que nunca prestou atenção nisso, que nunca olhou para isso e que justamente por nunca ter prestado atenção naquela parte obscura, naquela parte debaixo da água do iceberg, ele é dominado por aquelas circunstâncias, dominado pela ânima. E é bem interessante aqui, porque ela fala, o autor, né, fala o seguinte: quando um homem está possuído pela ânima, ele passa a ter tristeza, ele tende a ficar de mau humor, extremamente sensível e perturbado. Ele deixa de ser objetivo. E suas atitudes masculinas ficam prejudicadas pela impertinência ou rabugice. Ao escrever, a influência da ânima pode ser percebida através de sarcasmos, indiretas, irreverências e piadas venenosas que revelam um desvio subjetivo e de personalidade. O que é isso? Se não são todas as características de uma mulher irritante, de uma mulher magoada, de uma mulher ferida. Um homem, ele tem sempre uma tendência a resolver, né? Quando você conta alguma coisa para o seu marido, não é assim? Você às vezes só quer desabafar, você só quer contar. E aí você fala um negócio para ele já tenta procurar uma solução, porque os homens têm essa tendência mais objetiva. O objetivismo, ele é uma tendência natural do yang, do masculino saudável. Agora, quando esse masculino está dando espaço para ânima, ou seja, esse homem está com pouco yang, está com excesso de yin, ele se torna rabugento, ele deixa de ser objetivo, ele fica impertinente, extremamente sensível. É como se ele se tornasse uma mulher irritante, uma mulher fraca, um homem fraco, né? Aquilo que eu falo sempre com vocês, um homem mole, um homem que parece uma mulher, assim, né? Isso é extremamente irritante. Não que uma mulher seja irritante, mas é como se pegasse todos os lados negativos de uma mulher e colocasse no homem. É extremamente prejudicial e horrível isso, né? E aí, olha só, tais disposições, ainda na página 49, podem simplesmente tornar o homem desagradável e aborrecido durante algum tempo, mas também podem transformar-se num túnel escuro e perigoso. E aí a gente começa a perceber que os homens, quando não conseguem resolver uma situação, quando não conseguem lidar com essas questões internas, eles se fecham, né? Então, eu achei bem interessante essa comparação a um túnel escuro e perigoso. Se fecha no mundo ali, ele se concentra.
não sai daquele buraco. Isso é extremamente prejudicial. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já vi muita gente assim. E é realmente se enfiar num túnel obscuro e perigoso. Na página 50, olha só. A mulher na vida de um homem poderia mostrar-lhe uma porção de coisas sobre essas disposições da ânima. Ela conhece, com quase certeza, quando a má disposição atinge o seu marido, porque então ele fica impotente para o relacionamento. A gente sabe quando eles não estão bem. A gente sabe quando eles estão dominados por esse feminino, dominados pelo yin, dominados pela ânima. A gente reconhece isso. E aí, olha só, imagine uma mulher que tenha renunciado ao seu objetivo na vida, que seja forçada a suportar um modo de vida que não lhe deixe lugar para suas emoções ou para os seus poderes criativos. Uma mulher assim, naturalmente, haveria de ficar insatisfeita e seu dissabor poderia ser sentido na desagradável atmosfera que ela cria. É exatamente o que acontece com a ânima quando ela não participa suficientemente da vida do homem. Ou seja, quando o homem não dá espaço para o lado feminino, ela tenta gritar, ela tenta tomar conta. Esse yin dentro do homem tenta achar alguma forma de aparecer. E é como se fosse uma mulher magoada, ferida, impertinente, tentando aparecer a qualquer custo. E isso transparece na personalidade do homem, transparece na forma como ele começa a reagir nas situações da vida. E às vezes a gente tem uma pessoa conhecida que está agindo assim, a gente não sabe por que ele do nada começou a agir assim. Aqui existe essa explicação, que é porque a ânima tomou conta. E aí, olha só que interessante, na página 51, ele vai falar muito aqui sobre disposições e comportamentos passivo-agressivos. Olha só que importante isso. Ele está sempre pronto a explodir. No caso, o homem não tem a sua raiva. É essa que o possui. O homem irromperá numa emoção descontrolada e capaz de engolir qualquer um. E na página 57, já puxando um gatilho disso também, que fala quase a mesma coisa, aqui a gente tem o quê? Ele começa a argumentar de maneira impertinente e irritada, e sua objetividade masculina fica quase totalmente perdida num mar de opiniões irracionais e emocionalmente mescladas. O homem perde a objetividade, o homem perde a força, o homem perde aquela reação natural e ele fica irritado, impertinente, ele fica mesclando as suas emoções, ele fica passivo-agressivo. Um homem com um masculino bem equilibrado, um masculino bem desenvolvido, ele não é passivo-agressivo. Ele pode ser agressivo nas situações que precisa, mas ele nunca vai jogar as coisinhas, ele não vai ter esse ar de impertinência. E aí, o autor está falando que quem causa isso é esse feminino mal desenvolvido no homem. É essa parte feminina que não foi bem olhada. Às vezes por um trauma de infância, às vezes por um trauma com alguma mulher, ou às vezes porque o homem simplesmente não quer olhar para esse lado criativo, esse lado emocional, certo? E aí vai continuar falando, né? O autor segue aqui, por exemplo, na página 52, olha só. Infelizmente, muitos homens têm dificuldade de expressar seus sentimentos. Os homens tendem a gostar de que seus relacionamentos sejam suaves, fáceis e confortáveis. Relutam em participar de discussões e tudo mais, eles querem paz e tranquilidade. E querem que suas mulheres mantenham uma atmosfera agradável e que não tragam problemas desgastantes. Ou seja, qual é o problema? O que causa esse desequilíbrio tão grande da ânima? A dificuldade de expressar os sentimentos, a dificuldade de falar sobre os sentimentos. E quando você não fala sobre o que você está sentindo, os homens, né? Eles têm essa tendência a serem levados e induzidos pela ânima, certo? E aqui a gente vai também falar vai ler aqui sobre o ânimos
na mulher, só que muito menos. Aqui o foco realmente é mais na questão do homem. Mas, olha só, aqui tá falando que ele foge de briga, né? Ele foge dessa desavença. Ele não quer perturbar a paz. O homem gosta de paz e tranquilidade, né? Eu sempre digo que, assim, é aquela coisa, né? O que o homem quer? O homem quer viver na paz, trabalhar bem, transar de vez em quando e seguir a vida. É isso que o homem quer, não é? Aqui ele está explicando isso. E aí, esse aborrecimento, essa questão de briga em casa, desavença, essa não paz dentro de casa faz ele fugir de expressar os próprios sentimentos. Porque para o homem, falar alguma coisa que sente, para ele pode significar que, opa, minha mulher vai ficar brava. Se ela ficar brava, eu já não vou mais ter paz e tranquilidade. Então eu não vou falar nada, vou me fechar no meu mundo, né? E aí aqui o autor tá relacionando muito com, às vezes, uma relação que esse menino teve com a mãe. E às vezes alguma coisa que ele falava para a mãe fazia a mãe ficar brava com ele. E ele não gosta de desavenças, o homem gosta de paz e tranquilidade. Então ele leva isso para a esposa, também com medo de que a esposa fique brava, assim como a mãe ficava brava, né? E aí ele acaba se fechando. No momento que se fecha, a gente tem todos os problemas com a ânima. Aqui na página 53 ele vai dizer exatamente isso. O aborrecimento azedo de uma mulher e seu poder de rejeição possuem uma enorme influência sobre outras pessoas, principalmente sobre homens e meninos. Ao reconhecer o seu lado de meninozinho magoado, fica muito menos exposto a se identificar com ele. Ou seja, o que essa frase quer dizer para a gente? Que existe um processo de cura, que existe uma forma de lidar com isso. Qual é a cura para essa ânima? Na página 51 a gente está falando saber o que está sentindo e expressar, tornando consciente essa situação, o que sente, sem medo de deixar a esposa magoada, conversar e dizer que está com medo de deixar a esposa magoada. No caso no nosso aqui, né, no plano IN, não é para os homens, é para nós. Então, o que nós podemos fazer? Quando o nosso homem vem falando sobre algum sentimento que ele tem, a gente já sabe que, primeiro ponto, ele está fazendo uma coisa que para ele é difícil. Falar sobre o que sente é extremamente difícil. Se caso eles fizerem isso, a gente não vai julgar, a gente não vai fazer escândalo, a gente não vai gritar, a gente não vai brigar. Porque é disso que eles têm medo e é isso que faz eles se fecharem naquele túnel obscuro. Então, nós não vamos fazer escândalo nenhum, nós vamos acolher aquilo que está sendo dito. Isso faz com que ele olhe para esse meninozinho aqui, né? Que ele falou, meninozinho. Vou até pegar para ver bem certinho a expressão. Meninozinho magoado. Isso é uma forma que a gente tem de dizer para esse meninozinho magoado que, opa, calma, você não precisa mais se identificar com ele, porque eu sou sua namorada, noiva, esposa e não mais a sua mãe. A figura feminina para o homem ela precisa mudar. A gente não pode reagir a ele como a mãe dele reagir a ele, porque nós não somos mãe deles, né? A gente é esposa, namorada, enfim. E aí, muitas vezes a gente tá agindo como mãe deles. E quando ele faz uma coisa errada, a gente briga, a gente grita, e esse meninozinho magoado vai ficando cada vez mais se guardando para si mesmo e cada vez mais dominado por aquele feminino prejudicial, por aquela ânima que faz ele estourar, que faz ele ficar passivo-agressivo, que faz ele não querer nem conversar. Vocês entendem agora? Eu não sei se eu estou conseguindo expressar tudo que eu gostaria, tudo que está aqui na minha cabeça, mas é mais ou menos esse sentido de ligação que eu gostaria de fazer desses assuntos. Como é que eu pego o que está aqui e eu trago para o meu dia a dia em casa? Para mim é mais ou menos nisso, tá? Nesse sentido. E aí, na página 60, ele vai dar para a gente outra opção de cura para essa ânima. Olha só, aqui na página 60, o que o autor vai trazer para a gente?
O homem pode impedir a ânima negativa de exercer essa influência destruidora sobre ele. De que forma? Tornando-a consciente. Olha só que interessante. Se a ânima é a mestre responsável pelas má disposições no homem, torná-la consciente vai fazer com que ela perca o poder sobre ele. E ele volta a se tornar o homem maduro, dono da própria vida, que guia os seus próprios sentimentos e que é objetivo, é resolutivo e não vai ficar ali sendo passivo-agressivo com a própria esposa. Certo? Então, resumindo, qual é a cura para essa ânima ferida? Saber o que está sentindo, tornar ela consciente e expressar os sentimentos. E aí, um pouco mais adiante, o autor vai falar sobre a questão do ânimos, já na mulher, não mais no homem. O ânimos aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, porque eu tô indo e voltando, porque o autor faz muito isso, assim. Ele vai e vem, né? Vai e vem o tempo todo. E aqui, olha só, seguindo ainda na página 60. Então, se a ânima é a mestra e responsável pelas má disposições no homem, o ânimos é o mestre e responsável pelas opiniões na mulher. Isso é muito importante. Ele representa uma lógica masculina e inferior, do mesmo modo que a ânima representa uma emocionalidade feminina inferior. Ou seja, nós chegamos aqui num outro ponto. Aqui o autor se refere à ânima, ou seja, ao feminino no homem. O feminino, ele está sempre relacionado mais com o Eros. O Eros é aquela imagem primordial do relacionamento, da expressão dos sentimentos. Já o ânimos, ele é o masculino. E o ânimos está muito mais ligado ao logos. O que é o logos? Opinião, racionalidade, pensamento. Entende isso? Então, o que acontece? Eu sou mulher, beleza. Eu sou muito mais guiada pelo Eros do que pelo logos. O Eros é relacionamento, por isso que as mulheres gostam de estar mais em comunidade, gostam de falar umas com as outras, se reúnem para falar, precisa desabafar, precisa conversar, precisa estar constantemente, mesmo que num ambiente pequeno, mas em relacionamento. Os relacionamentos nos guiam, porque o Eros está muito mais relacionado com a gente. Agora, os homens, logos, os homens são mais resolutivos, objetivos e racionais, porque o Logos está falando muito sobre o pensamento racional, certo? Por isso que eles têm essa tendência. Agora, um homem que não tem o Yang bem estabelecido, um homem que está mais enfraquecido, ele vai pegar o lado negativo do Eros. Ou seja, o lado negativo do relacionamento, que é tudo que nós conversamos até aqui. E uma mulher que não está com o Eros bem estabelecido, que não está com o Yin bem estabelecido, vai puxar o lado negativo do Logos. Entende? E aí vai começar o quê? Se questionar, vai começar a duvidar de si mesma, vai ter uma ideia, e o autor vai falar muito isso, e ficar problematizando essa ideia. E aí vem aquela vozinha interior dizendo: não, isso aí você não vai conseguir. Você tem ideia de escrever um livro? Para que tanta gente escrevendo livro? Você acha que você é boa em escrever um livro? Não, mas você vai fazer isso aqui, vai ter gente criticando você e você não é tão importante assim. Essas ideias que são muito mais de um racional ruim, de um racional que duvida, que questiona, que faz você se sentir menos importante, isso é o ânimos. E o ânimos é a parte masculina ferida, é o logos ferido, certo? E como é que a gente vai equilibrar tudo isso? A ânima, nós já descobrimos que nós equilibramos a partir da expressão dos sentimentos do homem quando consegue dizer para a esposa: eu tenho medo que você brigue comigo, eu não quero que a paz dessa casa seja perturbada, mas eu preciso expressar os meus sentimentos. Dessa forma, a gente equilibra um homem com a ânima bem estabelecida. Agora, como é que a gente equilibra uma mulher com o ânimos
para ele se tornar bem estabelecido? Aqui na página 30 e já digo para vocês bem certinho, 47, ele vai falar que a cura para o ânimos está no poder de uma vida espiritual. Olha só que interessante, ele foi lá na 60 e pouco, voltou aqui na 47. Aqui está escrito o seguinte: e mais especificamente o poder de uma vida espiritual. Como Jung observou certa vez, o antídoto contra a possessão do demônio consiste em ter uma alma cheia de um espírito mais poderoso do que o do demônio. Olha só que interessante isso. Por que a espiritualidade ela é tão mais importante para a mulher do que para o homem? Porque a espiritualidade na mulher vai fazer com que esse logos, vai fazer com que esse yang, vai fazer com que esse ânimos se aquete. Como é que eu não dou chance para pensamentos obsessivos? Como é que eu não dou chance para críticas internas acontecerem? Quando eu estou bem firmada na minha espiritualidade, porque eu preencho a minha alma com a espiritualidade, seja de qual forma for, seja religiosa ou não, né? Cada um vai desenvolver a sua espiritualidade, mas quando eu trago esse quesito de espiritualidade, eu não deixo esse ânimos negativo que vai me questionar a todo momento aparecer. E o homem, como é que ele vai fazer com que a ânima não apareça? Criando bons relacionamentos em casa. Olha que interessante isso. Não sei se ficou claro para vocês, é muita coisa, mas foram contrapontos que eu fui fazendo aqui. E assim, essa parte 2, ela para mim, assim, o livro poderia terminar aqui. Achei muito, muito, muito maravilhoso tudo isso, porque faz muito sentido realmente. E aí, assim, nós já podemos agora entrar num outro vídeo, numa outra questão, porque aqui ele vai começar a falar dos problemas no relacionamento, com um pouco mais de profundidade do que nós citamos aqui. Mas eu só queria que você pegasse esses contrapontos, entendendo a ânima no homem, o ânimos na mulher, como é que esses desequilíbrios aparecem e como é que eles se curam. Esse vídeo é sobre isso. Se você entendeu isso, então estamos no caminho certo. Ok, gente? Espero que tenha feito sentido aí. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas me conta se você gostou do nosso papo de agora ou não. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, então. Um beijo. Até!